Aula 9 da apostila de filosofia, o ser e o conhecer. Então, nessa aula 9, nós iremos falar sobre a escola eleática e sobre os eleatas, que eram pensadores radicais, e dentre eles nós podemos citar Parmênides, Zenão de Eleia e Empédocles. Para os pensadores de Eleia porque era a cidade de onde eles vieram, tudo que existe sempre existiu. Então, para eles, vamos supor, dar exemplo, o universo. Então, para eles, o universo não foi criado, sempre existiu. Esse era um pensamento comum entre a maioria dos gregos. Nada pode surgir do nada. Tudo que existe tem uma razão de ser. Para os eleatas, o contrário não podem coexistir. Já na doutrina de Heráclito, ele diz que os contrários eles se complementam, como o quente, o frio, a vida e a morte, a guerra e a paz. Pois, se o ser existe, ele sempre deve ter existido. E, portanto, esse ser, ele é único, ele é eterno, indivisível e indestrutível. Os eleatas foram pensadores radicais e Parmênides foi o mais notável deles. Parmênides ele gostava muito de fazer o estudo do ser, então por isso ele ficou conhecido, ele era considerado o pai da ontologia, que quer dizer estudo do ser. Seu pensamento era oposto do pensamento de Heráclito. Para Heráclito, tudo estava em constante mudança. Já para Parmênides, não. Para Parmênides, a transformação das coisas, o fato de se moverem, de se deteriorarem, envelhecerem e morrerem, era algo incompatível com a ideia de ser. Para ele, o ser só pode ser pensado como algo que permanece sempre idêntico a si mesmo. Então, o pensamento de Parmênides era o contrário do de Heráclito. Para Heráclito, tudo estava em constante transformação. Já para Parmênides, não, era ao contrário. Para ele, as coisas sempre permaneciam da mesma forma. Se a mudança é um engano, uma ilusão dos nossos sentidos, como explicar uma pessoa em momentos diferentes da sua existência? Então, como é que eu posso explicar, como nessa imagem de cima, se ele diz que a mudança é uma ilusão, então como é que eu posso explicar as transformações que ocorrem com uma pessoa, como nessas duas imagens acima? Bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Então, se para ele a mudança é uma ilusão, como é que a gente pode explicar essa mudança biológica que acontece com todos nós? O ser pode ser pensado como algo que não muda, que permanece sempre do jeito que é. Como explicar, então, a transformação e o movimento que nós vemos dessa transformação biológica que acontece com as pessoas? Como é que a gente explica isso? Já que o ser é algo que não muda, como é que a gente explica essa transformação que acontece? Parmênides estava convencido que a mudança era uma ilusão dos nossos sentidos, que o que vemos, na verdade, é falso. Então, para ele, não havia uma mudança das coisas e nem do ser. Para ele, a realidade é imutável, não muda, é imperecível, única, ela nunca muda. Então, Parmênides ele tinha esse pensamento de que a mudança era uma ilusão. O pensamento dele era contrário de Parmênides, já ao contrário de Heráclito, que diga. Já para Heráclito, enquanto tudo estava em transporte, mudança, transformação, Parmênides estava convencido do contrário, que a mudança era uma ilusão dos nossos sentidos. Continuando, a conclusão que chegaram os eleatas é que os órgãos nossos dos sentidos, eles não são confiáveis. Então, para eles, a gente não podia confiar na visão, no tato, no olfato. Para eles, esses órgãos dos sentidos, esses sentidos que a gente tem, eles nos enganavam. O conhecimento verdadeiro só pode ser atingido por meio da razão, do pensamento puro. Embora tudo pareça estar em constante transformação, isso apenas é uma verdade aparente, ilusória. Então, para eles, embora que tudo parecesse estar numa transformação, numa mudança, para eles achavam que isso era uma ilusão. A verdade mesma
só pode ser alcançada através de raciocínios puramente lógicos. E vamos agora falar um pouquinho sobre Empédocles. Então, a gente falou sobre Parmênides, que para ele a mudança é uma ilusão dos nossos sentidos. E Empédocles ele já vem falar sobre a questão de que o amor une os elementos e mantém a sua unidade. Então, Empédocles herdou dos Eleatas a ideia da possibilidade das coisas terem surgido do nada e delas desaparecem do nada. No entanto, ele discorda dos Eleatas no que concerne a negação da transformação e do movimento das coisas. Então, Empédocles, ele concordava com a ideia dos Eleatas de que as coisas do nada poderiam ter surgido e também do nada poderiam desaparecer. Só que ele discordava com os Eleatas com relação à transformação, à mudança das coisas. Então, para ele, não podemos negar os dados da experiência sensível. De acordo com Empédocles, o mundo é composto por 4 elementos primordiais, 4 essências ou raízes. E da mistura desses elementos imutáveis, que não se mudam em diferentes proporções, resultaria todas as coisas. Então, esses 4 elementos que Empédocles cita é a questão do ar, da água, do fogo e da terra. Então, para ele, as coisas teriam surgido a partir da mistura desses 4 elementos. Assim, para Empédocles, tudo que existe é formado pela junção desses 4 elementos: o ar, a água, o fogo e a terra. E tudo perece a partir da desagregação desses elementos. A vida é uma mistura deles e a morte seria a separação. Então, para Empédocles, a vida é a mistura desses 4 elementos: o ar, a água, o fogo e a terra, e a morte seria a separação. Para Empédocles, Parmênides não tem razão ao supor que o ser ele é uno, ele é eterno e imutável. O ser é múltiplo e heterogêneo. A terra, o fogo, a água e o ar, por serem elementos da composição do ser, é que são eternos, imutáveis e homogêneos. Empédocles conclui que se o universo não fosse formado por esses elementos imutáveis, ele deixaria de existir. Então, para Empédocles, o universo existe por causa desses 4 elementos: o ar, a água, o fogo e a terra. E se eles não existissem, o universo também não existiria. No entanto, a mistura dos elementos que compõem o universo só poderia acontecer se algo provocasse a aproximação ou o afastamento desses 4 elementos. Assim, para isso ele acreditava na atuação de forças e princípios opostos. A água, o fogo, a terra e o ar são movidos e governados por 2 forças cósmicas, que seria o amor e o ódio. Enquanto uma força agrega, a outra desagrega. Enquanto uma força cósmica dessa, que Parmênides cita, que Empédocles, cita, que é o amor e o ódio, enquanto um une, o outro separa. Amor e ódio são forças imperecíveis. Quando o amor prevalece, a vida se harmoniza. Quando prevalece o ódio, a vida se torna caótica. O amor aproxima os seres semelhantes. O ódio separa os seres diferentes. Assim sendo, o amor une os elementos e mantém a sua unidade, ao passo que o ódio os divide e os isola. Na luta entre o amor e o ódio, os elementos separados pelo ódio depois são reunidos pelo amor, formando desse modo as variadas espécies que existem no mundo. Então, enquanto o ódio separa, o amor une. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, falando um pouco sobre esses pensadores da cidade de Eleia, que é Parmênides
e Empédocles. Para não esquecer, Parmênides, ele pensava ao contrário de Heráclito, que para ele nada estava em mudança, nada se transformava. Já Empédocles, ele acreditava nas forças cósmicas, que era o amor e o ódio. Para ele, o amor unia as coisas e o ódio separava. Então, agora vocês vão resolver as nossas questões para pensar. Bons estudos!